Bom dia, gente. Vou tentar resolver aqui no intervalo do trabalho novamente essa questão da forma mais simples e mais rápida possível. Bom, a figura 2 é formada a partir do corte de dois triângulos, destacados na figura 1, em um retângulo. Sabendo-se que M1, M2, M3 e M4 são os pontos médios dos lados do retângulo, determine que percentual da figura 1 resta com a figura 2. Bom, primeiro, nós temos essa figura, que é um retângulo, e ela foi cortada nas pontas em dois triângulos. E resultou essa figura, a figura 2. A pergunta é, quanto por cento dessa primeira figura esta segunda figura representa? Então vamos lá. Primeiro vamos perceber que os triângulos que foram pontilhados aqui são dois triângulos retângulos, correto? Então nós temos que as linhas pontilhadas, elas são as hipotenusas dos seus respectivos triângulos. A linha M1 a M2 é a hipotenusa do triângulo de cima e a linha M3 a M4 é a hipotenusa do triângulo de baixo. E vamos então destacar esses dois triângulos e ver quanto resta da primeira figura na segunda. É o seguinte, primeiro, vamos desenhar um triângulo. Na verdade, um retângulo, desculpem. Vamos desenhar esse retângulo aqui e vamos definir os pontos médios assim como na figura 1. O ponto médio M2, o ponto médio M3, o ponto médio M1 e o ponto médio M4. O ponto médio, os pontos médios são os pontos que determinam a metade da figura. O ponto médio M2 a M3, os pontos médios M2 a M3 determinam que esse retângulo foi dividido em duas partes iguais. Se foram duas partes iguais, cada parte representa um meio, a metade da figura, correto? Então percebam, cada parte representa a metade da figura. Se eu dividir novamente o retângulo pelos pontos médios M1 a M4, eu terei o retângulo dividido em quatro partes iguais. Então cada parte, um quarto. Um quarto, então, cada parte de um retângulo dividido em quatro partes iguais representa um quarto. Agora percebam o seguinte, a questão diz que a hipotenusa do triângulo de cima, ela vai do ponto M1 até o ponto M2. Perceberam? Esse retângulo, que representa um quarto, foi dividido ao meio. Então, esse retângulo é a metade de um quarto, certo? Quanto é a metade de um quarto? É um quarto dividido por 2. E quanto é um quarto dividido por 2? Ora, é um quarto, vamos inverter essa razão, e inverter o sinal, vezes 1 meio, que vai dar 1 vezes 1, 1, 4 vezes 2, 8. Então nós temos nesse retângulo 1/8 do total do retângulo maior. A mesma coisa acontece no retângulo cuja hipotenusa, no triângulo cuja hipotenusa vai de M3 a M4. Essa parte representa 1/8 do retângulo maior, já que ela é a metade de um quarto, certo? Então nós temos 2/8 pintados. 2/8 que devem ser retirados para resultar essa segunda figura. E 2/8, vamos simplificar por 2 dá 1, por 2 dá 4. 2/8 são um quarto da figura, é um quarto da figura. Em percentuais, quanto representa um quarto? Bom, um quarto é um inteiro dividido por 4. Mas não nos interessa, na verdade, saber quanto representa um quarto, e sim o que restou. Se cada inteiro tem 4 quartos, restaram então 3 quartos, certo? E 3 quartos é igual a quanto por cento? Fizemos a nossa proporção, vamos lá. 4 vezes x, 4x, 3 vezes 100, 300, x igual a 300 por 4. Ora, 300 por 2 dá 150, então 300 por 4 é a metade de 150, x igual a 75. Então, restou da figura 1 com a figura 2, 75% do retângulo inicial. Valeu, gente!